O que Jesus quis dizer quando afirmou: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Você entende essas palavras de Jesus? O que é que ele queria dizer? Fica comigo, que eu vou te explicar. Olá, eu sou Gilberto Esteves e hoje você saberá a resposta a esta pergunta. Mas antes de iniciarmos, se você é novo por aqui, considere se inscrever em nosso canal. Deixe o seu comentário e curta este vídeo. Isso nos motiva a continuar produzindo conteúdo deste tipo para a sua edificação. Então vamos lá. Eu passei bons anos da minha vida cristã acreditando no que ouvi desde o início da minha conversão a Cristo acerca de Mateus capítulo 18, versículo 20. Quantas vezes eu falei em momentos onde tínhamos poucas pessoas reunidas como igreja que já podíamos começar a nossa reunião, porque o quórum mínimo estabelecido por Jesus para se fazer presente no nosso meio são 2 ou 3 pessoas. E como já estávamos em número maior de 2 ou 3, nós já podíamos começar a nossa reunião. Creio que assim como eu, você que está assistindo esse vídeo tenha o mesmo pensamento que eu tive durante muitos anos da minha vida. A coisa parecia tão confortável que, mesmo sendo professor de hermenêutica bíblica, eu nunca tive a curiosidade de pesquisar sobre o assunto. Até que eu fui despertado e fiz uma grande descoberta que eu quero compartilhar com vocês hoje. Mateus 18, 20 não tem nenhuma relação com aquilo que eu ouvi e acreditei a vida toda. Bem, se não é isso, o que o texto quer nos dizer? O que Jesus estava falando? Vamos analisar o contexto desta passagem para entender o verdadeiro significado. A chave para entender o que Jesus realmente quis dizer está no contexto. E o contexto começa no versículo 15, irmãos. Vamos ler o texto dentro do seu contexto. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra terá ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Percebam que neste texto Jesus está falando sobre o processo de reconciliação, sobre a disciplina na igreja e como devemos tratar o irmão faltoso. Ou seja, o versículo 20 está dentro do contexto do julgamento para a edificação da igreja e da disciplina na mesma. No texto que nós lemos, Jesus está nos ensinando detalhadamente como devemos resolver conflitos no corpo. Em primeiro lugar, ele diz que deve haver uma conversa particular entre as partes envolvidas, ofensor e ofendido. Em segundo lugar, se o assunto não for resolvido entre as partes envolvidas, deve-se levar 1 ou 2 testemunhas para confirmar os fatos. Em terceiro lugar, se mesmo assim não houver consenso, deve-se levar o caso à igreja. Se o faltoso se recusar a ouvir também a igreja, ele deve ser considerado como um não cristão. É o que o texto nos diz no versículo 17. Portanto, irmãos, quando Jesus diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles, ele está legitimando, confirmando a autoridade da igreja para tomar decisões em casos de disciplina. Isso significa que quando 2 ou mais pessoas se reúnem em nome de Jesus para resolver uma questão com base na palavra de Deus,
Deus está sempre presente, outorgando sabedoria e autoridade para lidar com problemas. É isso que o texto quer nos ensinar. O ponto principal aqui neste texto não é sobre a presença de Deus em um culto ou uma reunião de oração, mas sobre o processo de disciplina e reconciliação dentro da igreja. Jesus é Deus e Ele está presente mesmo quando estamos sozinhos. Um dos atributos de Deus é a sua onipresença. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isaías diz que Ele é o Deus Emanuel, ou seja, Ele é o Deus conosco. No entanto, quando falamos da igreja reunida, estamos nos referindo ao corpo de Cristo, que é formado por várias pessoas. Sozinho, você é membro do corpo de Cristo, mas não constitui a igreja completa. Quando 2 ou 3 se reúnem para orar, isso pode ser visto como uma pequena representação da igreja, mas não significa que a presença de Deus seja limitada a esse grupo de pessoas. Para concluirmos, Mateus capítulo 18, versículo 20, não deve ser interpretado como uma regra que define quando Deus está presente. Em vez disso, ele fala sobre a autoridade da igreja para lidar com questões disciplinares, conforme orientado pela palavra de Deus. Necessariamente, eu não preciso de mais uma ou duas pessoas para contar com a presença de Jesus. Ele está comigo mesmo quando eu estou sozinho. Como diz Mateus 6, versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que está em secreto, o recompensará. Ele está conosco, irmãos, quando buscamos em oração individual, quando o buscamos de forma coletiva com a igreja e quando nos reunimos para resolver conflitos de forma justa e bíblica. Portanto, Mateus 18, 20 se refere especificamente à autoridade da igreja num processo de disciplina e não limita a sua presença a situações em que há 2 ou mais pessoas reunidas. Espero que você tenha entendido este assunto. Se você foi edificado com esta palavra, compartilhe com seus grupos de amigos e familiares, com sua igreja e nos ajude a elucidar para mais pessoas esta verdade. Deixe aqui embaixo nos comentários e me conte se você já sabia disso. Que o Senhor te abençoe grandemente, meu irmão, você e toda a sua casa. E nos veremos, se Deus quiser, no nosso próximo vídeo. Amém.